Na segunda parte da passagem, onde Jesus ressuscita a Lázaro, vimos a história de Maria, irmã de Marta, onde ela quebra algo precioso e se antecipa ao sepultamento de Cristo, juntando-se a ele em sua obra, né? Acho que todo mundo lembra um pouco desse estudo, né? No segundo, né? O texto de João continua, e no versículo seguinte, Marta e Maria mandam uma mensagem a Jesus. Essa notícia contém princípios que podemos usar em nossas petições a Deus. E este é o foco do nosso estudo de hoje. Vamos lá. O primeiro versículo da ressurreição de Lázaro, né, João capítulo 11, o 1, nós já vimos, né, que foi o primeiro estudo, lembram-se, né? Nós vimos lá o Lucas capítulo 10, 38 ao 42, todo mundo se lembra, né? Então, esse primeiro versículo tem um estudo inteiro só sobre ele, né? A gente conheceu mais sobre Marta e Maria. O segundo versículo, nós também fizemos um estudo inteiro, né? Que é onde Maria quebra o unguento, que era precioso aos pés de Jesus, né? O unge. Até nós vimos aqui na introdução, relembramos um pouquinho, então também tem um estudo inteiro só sobre esse versículo, né? E hoje nós vamos ver 2 versículos, tá? Na sequência, tá? Então, agora sim, o terceiro versículo. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. As irmãs, Marta e Maria, mandam algumas pessoas até Jesus para comunicarem que seu irmão Lázaro estava doente. Até aqui vimos que as irmãs já tinham uma amizade com Jesus, pois o mesmo repousou na casa delas, né? O primeiro estudo. Marta e Maria tinham liberdade de conhecimento e relacionamento com Jesus. O modo de comunicação entre amigos normalmente é relaxado e informal. É ou não é, né? Elas tinham intimidade com Jesus, Jesus já tinha repousado na casa delas, né? Então, normalmente, quando eu vou até o Arthur, ô vaso, não sei o quê, tá? A gente brinca, a gente tem liberdade, né? Então, isso com certeza deveria ocorrer, né? Ou pelo menos elas tinham essa liberdade, né? Então, vamos lá. Ainda no terceiro, né? Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Mesmo tendo toda uma vantagem de amizade com Jesus, Marta e Maria lhe dirigem a comunicação de que Lázaro estava doente, totalmente contrária a um tratamento relaxado e informal, pois elas o comunicam com extremo temor. A mensagem começa com o Senhor, do grego Kyrios, que também significa aquele sobre o qual tem o poder de decisão, mestre, né? Então, por mais que elas tinham toda essa intimidade com Jesus, elas dirigem a mensagem agora de uma maneira diferente, né? Elas não se aproveitam, elas não usam isso, vamos dizer assim, essa informalidade, esse tratamento relaxado, né, entre amigos, né? Então, só para contextualizar, para a gente entender a palavra Kyrios, né? Contextualizando a passagem, temos que nos lembrar que Marta e Maria viviam sob o Império Romano. E esse título Kyrios, Senhor, era empregado ao imperador, pois era ele que tinha o controle da pessoa. A palavra era usada como um título de honra, em que expressava respeito e reverência. Então, ao começarem a notícia que comunicaria a enfermidade de Lázaro a Jesus, Marta e Maria demonstram total reverência e temor diante de Jesus. A amizade ou a intimidade que elas possuíam com Jesus foi completamente descartada, mesmo diante de um fato gravíssimo, a grave doença do seu irmão Lázaro. Certo? Estão entendendo, né? Simples até aqui, né? Então, ainda no terceiro, né? Senhor, está enfermo aquele a quem amas. A comunicação de Marta e Maria a Jesus, mesmo diante da iminência morte de seu irmão, revela a nós características de como deve ser essa comunicação. O fato de ser uma mensagem urgente também tem seu peso na hora de nos comunicarmos. Então, diante disso, vamos fazer um exercício de uma situação fictícia. Vamos fazer todos aqui juntos. Ó. E se eu, você, todos nós agora, mas se nós descobríssemos agora que eu tenho um filho
que está com uma doença incurável. E se chegasse essa notícia para você, olha, seu filho está com uma doença incurável. Ou, né, pode ser para alguns, pode ser assim, olha, seu pai ou sua mãe está agora, toca o telefone, ela está agora na UTI à beira da morte. O que aconteceria se isso acontecesse conosco, né? Então cada um aí coloque para si, vamos dizer assim, né? Como que você reagiria? E como seria a sua comunicação com Deus? Esse é o estudo de hoje, tá? Então dentro desse fictício, desse fato fictício aqui, né? Essa situação, vamos lá. Diante de situações como essas, algumas pessoas entram em desespero e caem às vezes, algumas, né, caem às vezes no campo da dúvida. A primeira palavra que soltam é essa, gente. Senhor! Né? Solta um Senhor gigantesco, né? Solta assim um modo de falar, né? Totalmente assim, já em desespero, né? Esquece de com quem está falando, né? Então já entra, por exemplo, nessa modo de comunicação muito exagerado. Mas nós não vimos isso com elas, né? Vamos aprofundando então. Imediatamente esquece a quem está dirigindo a palavra. E questionamentos na mente muitas vezes são outro problema, né? A dúvida. Diante desse fato, meu filho está doente, meu pai está doente, eu estou na UTI. Começa assim, por quê? Ou, onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Ou, o que está acontecendo? Por que comigo, Senhor? Muito normal, né? Mas por que comigo? Não, comigo, não podia ser com ele. Tinha que ser comigo, né? Então, elas passaram por isso. O irmão delas estava à beira da morte, né? E nós, como que nós reagiríamos? Será que nós reagiríamos dessa forma? Com esse Senhor gigantesco? Ou no campo da dúvida? O desespero ou a dúvida faz a pessoa esquecer de que é ao Curios que ela está se dirigindo. Se alguém fizesse assim diante do imperador romano, poderia morrer ou ser preso. Né? Se a pessoa usasse esse mesmo senhor diante do imperador, não importa quem fosse, não poderia tratá-lo dessa forma. Né? Por isso, podemos aprender com Marta e Maria um primeiro princípio da comunicação com Deus. Vamos lá, ó. Comunicar a quem? Né? Simples, né? A quem comunicar? Né? Então vamos lá, ó. Responda. As irmãs comunicaram a doença a quem? Né? Primeira coisa da comunicação. A quem? Foi ao sumo sacerdote? Não, né? A Buda? Não. Maomé? Não. Ao Papa? Também não, né? Foi para Santo Expedito? Não. Foi para Maria? Não, né? Foi para um pastor evangélico? Não, também, né? Um pai de santo? Não, não foi. E João de Deus? Não, né? Então, o primeiro princípio simples da comunicação com Deus, eu sei que vocês sabem disso, mas é comunicar a quem? Tá? O primeiro princípio da comunicação com o Senhor é saber que Ele é o Curios. É saber que Ele é o autor da vida. É saber que em suas mãos está toda a decisão sobre nossas vidas. Estamos nos dirigindo ao soberano Senhor, ao único Deus. Nos dias de hoje, relaxamos em nossas orações e, de modo informal, deixamos de lado a reverência e o temor ao Senhor. Pensamos que nossa condição de amigos íntimos nos permite lhe dirigir a palavra de igual modo como fazemos com o nosso cachorro. Coloquei ali, ó. Sim, cachorro mesmo. Pois alguns até dão ordem ao Senhor na oração. É muito comum ouvir nas orações assim, ó. Vamos lá. Eu determino. Isso, eu determino. Muito comum, né? Afasta de mim essa enfermidade. Afasta, está dando ordem. Faz um milagre. Faz um milagre. Cura, Senhor. Calma que cura, Senhor, não está errado, mas nós damos ordem para Deus. Cura, Senhor. Tira esse mal agora, Jesus. Tira agora. Né? É comum ouvir essas coisas, né? Quando agimos assim, fazemos como Marta, lá do primeiro estudo, lembra-se? Antes da sua conversão. Marta, lá no primeiro estudo, né, antes de se converter, ela deu ordens a Jesus
para que Maria, sua irmã, deixasse de ouvir os ensinamentos e fosse ajudá-la nos serviços domésticos. Vocês se lembram do primeiro estudo, né? Marta e Maria, agora convertidas, não dão nenhuma ordem ao Senhor. Pelo contrário, apenas lhe comunicam o fato. Olha só, esse princípio é importante. Ó. Elas só comunicam o fato. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Não houve nenhuma dúvida, não houve nenhum senhor exagerado. Elas sabiam com quem estavam falando, era com o Cúrios. Comunicaram de modo extremamente reverente e trêmulas. Estão compreendendo? Esta atitude é o segundo princípio da comunicação com Deus que devemos ter. Então, mais uma vez responda. Vamos lá. Diante da enfermidade, Marta e Maria tomaram a seguinte atitude. Acenderam uma vela. Não. Jogaram sal grosso em Lázaro. Compraram cristais energizados. Não? Espalharam incenso pela casa. Rezaram um Pai Nosso. Isso é muito comum, né? Vamos rezar um Pai Nosso. Vamos rezar um Pai Nosso. Isso é muito comum, né? Fizeram uma promessa. Se Lázaro... Vamos fazer uma promessa agora. Olha, se Lázaro ressuscitar, né? No fato aqui ele ainda estava morto, né? Eu vou dar 3 pulinhos. Eu vou de joelhos até a catedral. Né? Aparecida do Norte. Não fizeram nenhuma promessa. Fizeram uma simpatia. Compraram uma galinha preta e fizeram um despacho na encruzilhada. Né? Ou correram para o templo. Olha que interessante. Na época delas, poderia ser, né? Correram para o templo. Deu um problema, vamos para o templo. Nem para o médico. Exatamente, tinha médicos naquela época. Então vamos lá, gente. Mesmo diante de uma situação tão grave, de doença fatal, né, de um ente querido nosso, vemos que a única atitude das irmãs foi a de comunicar o fato a Jesus e mais nada. E mais nada. Elas sabiam a quem estavam comunicando a mensagem. E isso bastaria. Sei que nesse momento alguns podem estar se perguntando, mas eu não posso pedir nada a Deus? Né? Aí eu coloquei aqui, é verdade, ó, se a própria Bíblia diz para pedirmos, fazermos petições, então como que eu devo agir? Né? Hoje, olha só, é um estudo mais profundo, né? Nós estamos pegando princípios da comunicação, alguns princípios que elas usaram. Né? Mas eu não posso fazer petição? Claro que eu posso, claro que sim. Né? É isso que nós vamos aprender. Qual é essa linha? Né? Usar como elas fizeram, mas também o que a Bíblia nos aprova. Tá bom? Vamos lá. Então a própria Bíblia diz para fazer pedidos, né? Petições. Então como que eu devo agir? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos ajuda a entender melhor esse mecanismo de comunicação com Deus. Vejam bem o versículo. Ó. Filipenses 4,6 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Do mesmo modo como Marta e Maria fizeram a notícia da enfermidade de Lázaro conhecida diante de Jesus, né? Elas mandaram as pessoas lá comunicarem. Desse mesmo modo, nós também devemos tornar conhecidas diante de Deus as nossas petições. Tornar conhecida. Então, olha a palavra principal, tornar conhecida. Elas fizeram Jesus saber, entendem? Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Do mesmo modo, olha que Paulo escreve, ó, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Continuando o versículo, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Marta e Maria fizeram notícia da enfermidade de Lázaro conhecida diante de Jesus através de mensageiros, pois ele estava fisicamente na terra. Hoje, o mecanismo que usamos é a oração e súplica, ou seja, pedir com humildade, implorar, clamar e, com um grande detalhe, esperar com paciência e sem ansiedade. Vamos continuar.
Vamos fazer uma reflexão. Na hora da doença, né, na hora da dor, da necessidade de uma resposta urgente, é difícil não pedir para que Deus age imediatamente. É difícil, gente. Sabe, hoje o estudo é uma linha bem fina, tênue, né? Ao vermos nosso ente querido sofrendo, nós queremos mesmo é pedir a cura. Sim, é o que nós queremos, é a cura. Não vou negar, né? Mesmo que nosso pedido seja humilde, de forma a implorarmos, nossas ações de graça muitas vezes ficam condicionadas às respostas que Deus vai dar. Jesus pode responder sim, não ou espere. Essa última é a mais comum resposta de Deus. Neste momento, temos que nos lembrar que a doença de Lázaro tinha um propósito maior do que a cura da enfermidade. O propósito dela era a glória de Deus. Esse é o que é o coração agora do estudo. Mesmo a doença tem um propósito divino. Muitas vezes é através do sofrimento que a conversão acontece. No caso de Lázaro, a doença glorificaria o Filho de Deus, pois revelaria o poder da ressurreição de Jesus. Mas Marta e Maria não sabiam desse propósito. Então, pode ser numa situação como essa, de grande enfermidade, que um propósito maior esteja ocorrendo, mas nós não enxergamos. Diante disso, podemos usar os dois princípios que vimos até agora no estudo. Comunicar o fato ao curios, que tem poder de decisão sobre nossas vidas, e tomar como atitude um grande choro. Olha só, mais um detalhe, isso está no texto. Eu coloquei, sim. Ele mesmo chorou. Isso, o choro copioso. Olha só, Jesus chorou, eu coloquei isso mesmo, Pai. Choro copioso, amargo, para mim, equivale ao rasgar das vestes da Bíblia. É para mim um sinal de profundo pesar. Posso até fazer meu pedido a Deus para que Ele, em sua infinita misericórdia, cure meu ente querido. Porém, ignorarei se há um propósito maior naquele fato. Por isso, um choro que rasga o coração diante de Deus pode ser a melhor atitude. No texto, Maria lançou-se aos pés de Jesus e chorou. E Jesus chorou. Jesus, comovido com a situação, chora também e age imediatamente ressuscitando seu amado amigo Lázaro. Para terminar a reflexão, lembre-se de que Paulo disse aos filipenses para agradecerem, estarem agradecidos, olha, ações de graça, tá? Seja ela qual for a resposta de Deus. Se for sim, eu agradeço. Se for um não, eu agradeço. E se for espere, então esperarei com paciência no Senhor. Ao tornarmos conhecidas diante de Deus as nossas petições, então já não resta mais nada do que agradecer. Não resta mais nada. Tornou conhecido? É só agradecer. Não tem mais. Que Deus, na sua infinita bondade, nos ajude a tomarmos essas atitudes diante dele. Que em situações assim, de grande dor, o Senhor nos fortaleça a fé e nos guarde a mente. Ok? Estão compreendendo até aqui? Está difícil? Sim. Amém. 4º versículo. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Quando o curios recebe a notícia, então o propósito da enfermidade é revelado imediatamente. Olha que interessante. É para a glória de Deus. O propósito da enfermidade foi revelado aos discípulos que estavam junto com Jesus. Sendo assim, podemos perceber que Deus revela seus propósitos. E isso aconteceu também com Marta e Maria ao se encontrarem com Jesus. Estão lembrados aí do vídeo, né? Ele recebe a notícia e ele já fala qual o propósito, o objetivo. E depois ele fala isso para as irmãs também. E elas retrucam com ele. Senhor, mas se dorme, será salvo. Já cheira mal. Vocês estão compreendendo? Mas ele revela o propósito da enfermidade. O texto diz que Jesus revelou aos discípulos que ele iria novamente para Betânia para despertar Lázaro. E também disse a Marta e Maria que o irmão delas há de ressurgir. Diante disso, vemos que Deus revela seus propósitos, mesmo diante da enfermidade ou da morte. O propósito de Deus não é um segredo em que ele não revela. Pelo contrário, é algo que Deus constantemente fez na Bíblia inteira.
Um bom exemplo são os profetas que falavam antecipadamente aos israelitas tudo o que ele iria fazer e falava também o porquê estava fazendo. Olha que interessante, hoje é bem mais profundo, tomara que vocês estejam compreendendo. Vamos lá, um bom exemplo é o pequeno livro do profeta Abacuque que nós já estudamos. Eu sei que faz tempo, mas nós já estudamos aqui. O primeiro versículo do livro de Abacuque começa assim, olha só. É o versículo 1, diz assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. Já começa desse jeito, ó. Deus toma uma decisão, uma sentença, e ele já revela ao profeta. Né? Se vocês quiserem depois ler o livro de Abacuque de novo, é muito bom. Né? Deus revela antecipadamente que ele iria suscitar o povo caldeu como instrumento em suas mãos para punir a desobediência do povo. É o contexto do livro de Abacuque. Né? O profeta, que tinha intimidade com Deus, ousou questionar o porquê Deus usaria um povo tão cruel para castigar Israel. Deus então responde, mas seu propósito e seus caminhos são altaneiros demais. E o profeta, alarmado, entrega-se aos retos e justos caminhos do Senhor. O ideal seria ler o livro de Abacuque aqui. Eu sei que alguns que já lembram aqui, já leram, estão se familiarizando aqui com o que eu estou falando. No Novo Testamento, temos o Apocalipse, em que Jesus nos revela com detalhes tudo o que ele fará e qual é o porquê do Apocalipse acontecer. Está tudo revelado. Resumindo, vemos que ao invés de questionarmos o porquê da enfermidade, podemos humildemente perguntar a Deus o para quê. Podemos perguntar a Ele qual é o sentido daquilo. Olha só, qual é, Senhor, o teu propósito diante desse fato? Senhor, diante desse ocorrido, diante dessa doença, né? Qual é o propósito? Isso eu posso. Deus não tem problema de revelar o propósito. Estão entendendo? Ele fez isso nessa passagem. Revelou para os discípulos, revelou para Marta e Maria, antes de ressuscitar a Lázaro. Deus tem prazer em revelar aos seus os seus planos. Confiemos de bom e reto coração que o que ele fará perfeitamente. Tá bom? Paulo sintetiza tudo isso muito profundamente ao escrever a carta aos Efésios. Vamos lá. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Os nossos pedidos, nossas súplicas e pensamentos não compreendem qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e a profundidade do amor de Cristo e do seu poder. O nosso pedido vai reduzir essas coisas. Nós vamos pedir a cura. Vocês estão compreendendo aqui? Nós vamos pedir a cura. Mas Deus vai ter o propósito daquilo era muito maior, era a ressurreição de Lázaro. E ele iria revelar ainda por cima que ele iria ressuscitar. Mas nós podemos pedir. O Paulo escreve, vocês podem pedir. Mas ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos. Então, seria interessante a gente perguntar assim, Senhor, qual o propósito disso? Estão entendendo? Porque senão, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade vão ser reduzidas diante da nossa cabecinha, no nosso pedido. Vamos lá, continuando. Ó. Os propósitos, os planos de Deus excedem nosso entendimento. Quem lê o livro de Abacuque sabe que o profeta ficou perplexo diante da revelação. Né? Diante da revelação. Continuando, 4º versículo. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A doença de Lázaro era para a glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? Né? A glória de Deus é a mais gloriosa condição de exaltação, de majestade, de brilho, de esplendor, de louvor, de honra, abundância, riqueza, magnificência, né, de magnífico, excelência, preeminência, né, superior em hierarquia, que alguém que está superior, ele é acima, né, que alguém pode receber. O filho recebeu tudo isso por meio da enfermidade de Lázaro. Nesse ponto, fiquei pensando, a enfermidade de Lázaro era para a glória de Deus. Será que todas as nossas enfermidades também podem ser para a glória de Deus? Eu coloquei aqui, ó, aquela simples dor de cabeça ou dor na lombar, podem ser para
para a glória de Deus? O que vocês acham aqui? Pode ou não pode? Uma simples dor de cabeça. Quem acha que sim? Eu acho que sim. Eu acho que depende de como a gente vai encarar. Depende de como vai. Depende. Umas acham que Eu tô sim. sentindo, pelo menos, eu acho que são, porque é pra me lembrar Tudo que tem um ele fez um propósito. milagre pra mim. Tudo tem um Então, eu propósito. agradeço pelo milagre que ele fez. Alguém acha que não? Pô, eu não consigo pegar você. Vamos lá, então, vamos seguir. Antes de responder, acho melhor ler um versículo de 1 Coríntios em que o apóstolo Paulo escreve assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos refletir um pouco nesse texto, então, que nós lemos. Paulo responde que tudo o que formos fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Isso implica também que há coisas que fazemos que não são exatamente para a glória de Deus. E às vezes é, na verdade, o contrário. Que minha mãe falou, depende. Olha só, se ao comer eu faço, eu ajo como um glutão, então não foi para a glória de Deus que eu comi. Se ao beber eu faço ou ajo como um beberrão, então não bebi para a glória de Deus. O mesmo mecanismo se aplica às enfermidades. Se por elas eu apenas tenho uma palavra de murmuração, então essa doença não é para a glória de Deus. Se eu só murmuro. Mas, se através de uma enfermidade as pessoas conseguirem escutar dos meus lábios louvores e adoração sem murmuração, então Deus é exaltado, Deus é honrado. Sua majestade aparece acima da doença e ele se torna superior em hierarquia a mim mesmo. Estão compreendendo? Sim. Agora, atenção, não confunda isso. Não é para agradecer a Deus pela enfermidade, mas glorificá-lo mesmo em face da enfermidade. Estão entendendo? Isso é muito comum, tem gente que confunde, agradece a Deus pela doença. Não, é mesmo em face dela eu agradeço. Não é agradecer por ela. Tudo bem, Cris? Diante disso, fica uma pergunta para refletirmos individualmente. Cada um responda para si. Eu já comecei antes do estudo aqui, eu já coloquei, já adianto que a minha é não, tá? Mas cada um responde aí para si. Vamos lá. Você tem feito todas as coisas para a glória de Deus? No trabalho, Deus é exaltado pela sua vida? É lá no trabalho que eles dão glória a Deus, que fala assim, puxa vida, que bom, Fabiano, que você está aqui. Olha, eu entendo que essa empresa tem lucro, tá? Está se mantendo, nós estamos aqui suprindo nossas necessidades porque tem um filho de Deus aqui. Glória a Deus pela tua vida aqui. É assim que nós temos, que as pessoas têm nos visto ou temos agido no trabalho? As pessoas veem o brilho de Cristo lá na faculdade, hein? É lá na faculdade que as pessoas falam assim, olha, eu vejo que você é diferente, você tem um brilho diferente. Olha, glória a Deus, porque eu vejo que a tua luz, ela faz diferença. Ofusca até as trevas que há nas outras pessoas dessa forma. Na escola, seus amigos veem que você possui uma riqueza que eles não possuem. E no trânsito dirigindo? O resultado é um louvor e honra ao Senhor por parte dos passageiros. Não estou falando por parte dos outros motoristas, não. De quem está andando junto com você no carro. As pessoas falam assim, olha, glória a Deus que você está no volante. Olha, Deus é exaltado porque você está lá. O que Paulo diz, gente? Tudo o que eu for fazer. Ao cantar, você demonstra um cuidado, um respeito, uma preeminência, né? Você entende que há alguém sobre você, então você mede o que você vai cantar, você mede o que você vai falar, você demonstra isso, né? Mostra Cristo na sua vida. Quando você canta, você demonstra essas coisas. E no lar, o trato com a esposa, com o esposo, os filhos, reflete um governo celestial. Teu marido chega e fala assim, glória a Deus pela tua vida. A tua esposa chega e fala assim, glória a Deus pela tua vida. Os teus filhos chegam e você fala assim, glória a Deus, pai. Glória a Deus que você é meu pai. Isso acontece? O meu é não. Já respondi para vocês aqui. Então, eu coloquei aqui, você quer junto comigo tornar conhecidas essas mazelas diante de Deus em oração?
e súplicas, né? Oração e súplicas, para que essas ações resultem em glória para Ele. Vocês querem fazer isso junto comigo? Amém. Amém, né? Nós vamos só finalizar. Finalizando, vemos que a ressurreição de Lázaro mostrou o poder divino de Jesus. Provocou os judeus a tentar eliminá-lo pela crucificação, porém a cruz resultou na sua glorificação. O Senhor tem em suas mãos toda e qualquer decisão. Quando nos dirigirmos a Ele, precisamos nos lembrar com quem estamos falando. Ao tornarmos nossas súplicas conhecidas diante dele, precisamos usar de ações de graças, seja lá qual for o resultado. Se optar por rasgar as vestes em um choro, faça, pois essa atitude fala melhor que as palavras. Por fim, podemos perguntar a Deus qual é o seu propósito diante do fato. Porém, sua resposta pode exceder nosso entendimento, pois os caminhos de Deus são perfeitos e altaneiros e têm o seu tamanho, porque aquilo que Deus vai fazer tem o seu tamanho. Lembre-se de que a resposta do porquê pode gerar uma crise de fé. Por isso, aguardemos sem ansiedade a sua justiça, que possamos, em momentos de muita dor, nos ampararmos nos princípios de comunicação com Deus que Marta e Maria usaram. Comunicar ao Cúrios, que isso basta. Ao Senhor Jesus seja toda a honra e toda a glória. Amém? Amém. Curva a cabeça, fecha os olhos. Meu Deus, muito obrigado por noites como essa, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, porque nossa vida tem que refletir a Tua glória, Senhor. Nos perdoa quando isso não acontece, Pai. No trabalho, seja aonde for, Senhor, nos perdoa, Pai. Muitas vezes chegamos diante de Ti, meu Deus, Te dando ordens, meu Deus, falando o que o Senhor deve fazer, ó Pai. Nos perdoa também, Senhor, porque é através de estudo como esse, através das Tuas filhas, ó Pai, Marta e Maria, que o Senhor amava, que elas colocaram diante de Ti, fizeram apenas conhecido o fato diante de Ti, Senhor, mais nada. Só o fato do Senhor saber já bastava para elas, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, que nós também possamos dessa forma, ó Pai. E também ao invés de pedir, meu Deus, coisas pessoais, ó Pai, coisas, dinheiro, meu Deus, coisas terrenas, ó Pai, que nós possamos chegar diante de Ti com as nossas mazelas e falar assim, Senhor, esse aqui é o Fabiano. Senhor, ó, não está refletindo a Tua glória. Lá no trabalho, lá nas músicas que canta, lá no, meu Deus, aonde ele está indo, não estou refletindo, Senhor, olha aqui, quero se tornar conhecido diante de Ti, quem é o Teu servo, Pai, me perdoa, Senhor, me transforma, meu Deus, que as pessoas possam ver brilho, Pai, que as pessoas possam ver a Tua glória, a Tua luz em nós, meu Deus, por favor, Senhor, ajuda a cada um aqui também, meu Deus, que tem esse desejo, Pai, de ser transformado, os dias são maus, meu Deus, que nós possamos andar por esse mundo e transformar a vida das pessoas, ó Pai, pelo simples fato de nós chegarmos, ó Pai, porque aonde a luz chega, as trevas saem, Senhor. Por favor, nos ajuda, meu Deus, nos perdoa, Pai, nos perdoa o nosso modo de agir, o nosso desespero, as nossas, muitas vezes, ó Pai, questionamento diante de Ti, Senhor. O Senhor tem propósitos muito grandes em nossas vidas, ó Pai, sobre todas as coisas, Senhor, que nós possamos, meu Deus, no caminhar, ó Pai, a cada dia, Senhor, nos lembrarmos, ó Pai, que o nosso andar aqui é para a glória de Deus, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, por favor, ó Pai, pela Tua infinita misericórdia, a ler mais a palavra, a orar mais, a nos aproximarmos mais de Ti, ó Pai. Os dias são maus, meu Deus. Eu Te louvo, Te agradeço, Senhor, pelo alimento que vamos comer, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Eu Te louvo, Te agradeço por cada um que está aqui, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?